Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, estamos aí dando início a mais um dia aí de atividades avaliativas. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Vamos lá? Então, hoje nós teremos aí a atividade avaliativa 1 e 2 de Geografia e Espanhol. Vamos lá? Então, nós vamos começar com Geografia. Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês a atividade 1 de Geografia. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, escrevam o nome completo, por favor, tá? Não esqueçam, escrevam o nome completo, tá bom? Exercício 1. Apesar do campo e da cidade apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes. Explique. Então, vamos lá. Os moradores do campo dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade, como tratores, fertilizantes, alimentos industrializados, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural, que é o campo. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Então, a professora vai aumentar aqui. Então, olha só, nós já falamos sobre isso em algumas das nossas aulas de geografia, que se a gente for escrever, se a gente for descrever uma área rural de uma área urbana, a gente vai perceber que elas são muito diferentes, né? As características são bem diferentes, mas elas são interdependentes. Essa interdependência significa que elas não sobrevivem sozinhas, uma depende da outra. Então, foi o que nós escrevemos, que os moradores do campo, quem mora lá na zona rural, eles dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade, que no caso são tratores, fertilizantes, alimentos industrializados, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo, né? Quando vem lá as verduras, frutas, então a gente também necessita deles. Então, é uma troca, certo? Então, há essa interdependência. Então, um não sobrevive sem o outro. Então, um precisa do outro, certo? Exercício 2. De acordo com os setores da economia, lembra que os setores da nossa economia brasileira está dividido em 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, a letra A. Qual é o setor que reúne as atividades de comércio e prestação de serviços? Quando eu falo em prestação de serviços e se refere a comércio, é o meu setor terciário. Então, esse é o meu setor terciário. Tudo que envolve questão de comércio e prestação de serviços. Então, setor terciário. Então, o setor terciário reúne as atividades do comércio e prestação de serviços. Letra B. Qual que é o setor que é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo? Então, todas as atividades que são desenvolvidas no campo pertencem ao setor primário. Primário vem de como se fosse o primeiro, né? Então, por exemplo, se eu tenho frutas, verduras, primeiro é lá no campo. Ah, eu vou plantar arroz, primeiro é lá no campo, depois passa por um processo de industrialização na cidade. Mas o primário, então, tudo que é desenvolvido, todo tipo de atividades desenvolvidas no campo, pertence ao setor primário.
E aí, essa ficou fácil, né, pessoal? Setor secundário. Então, fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas. Então, é onde há a transformação dessa matéria. Por mais que é produzido lá no campo, mas daí sofre uma transformação de industrialização, então passa pelo setor secundário. É quando há essa transformação da matéria-prima em um novo produto. Certo? Então, nós temos 3 setores. Setor primário, que são as atividades desenvolvidas no campo. Setor secundário, que são essas atividades que são transformadas, né? No qual há essa transformação das matérias-primas. E setor terciário, que se refere a comércio e prestação de serviços. Certo? Exercício 3. Associe os trabalhadores descritos nas fases às formas corretas de remuneração. Então, lá no campo, nós temos 4 tipos de trabalhadores. Nós temos o assalariado, o temporário, o meeiro e nós temos o arrendatário. Então, olha lá, pessoa que aluga terra para cultivar. Então, ele é o arrendatário. Então, ele aluga. Então, é letra D. Então, arrendatário é a pessoa que aluga a terra para cultivar. Trabalhador que tem a carteira assinada é o trabalhador assalariado. Ele tem a carteira assinada, registrada. Então, trabalhador que tem a carteira assinada é o trabalhador assalariado. Trabalhador que presta serviços por um tempo é o temporário. O próprio nome está dizendo, por um tempo é o trabalhador temporário, letra B. E aquele que cultiva a terra de outra pessoa e divide o lucro é o meeiro. Então, ele vai cultivar nas terras de outra pessoa, mas ele divide o lucro com a pessoa, com o dono. Então, é o meeiro. Então, assalariado é o trabalhador que tem a carteira assinada. Temporário é o trabalhador que presta serviços por um tempo, por um período. Meeiro é aquele que cultiva a terra de outra pessoa e divide o lucro. E arrendatário é a pessoa que aluga um pedaço da sua terra para alguém cultivar alguma coisa. Certo? 4. Assinale somente as afirmativas verdadeiras. Então, olha lá. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia. Certo, está correta. Essa afirmativa aqui está correta, então eu vou assinalar um X. São chamados de assalariados os trabalhadores que exercem suas atividades profissionais por conta própria. Não, assalariados são aqueles que têm a carteira assinada, né? Quem trabalha por conta própria é chamado de trabalhadores autônomos. Então, essa afirmativa não é verdadeira. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Verdade, nós vimos lá que são 3 setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, é verdade. Em nossa sociedade, não há desigualdade social, pois todos os trabalhadores são igualmente valorizados em suas atividades. Falso, né? Na nossa sociedade, há muita desigualdade social, muita, né? Principalmente em relação à distribuição de renda aí, sobre onde muitos ganham muito e poucos ganham praticamente uma miséria, não é verdade? Então, vocês vão assinalar só essas 2 opções, somente essas 2 são verdadeiras. Exercício 5. Significado da sigla CLT. Então, CLT significa Consolidação das Leis de Trabalho. Então, consolidação. Deixa a professora aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, olha lá, consolidação das leis de trabalho. Então, isso daí que é o significado da sigla CLT, né? Então, sobre as leis de trabalho, né? Sobre as carteiras assinadas que os trabalhadores assalariados têm. Os direitos estão garantidos, então, nessa CLT, certo? Das leis de trabalho.
Agora vamos ver a atividade 2 de geografia. Então, presta bastante atenção. O que significa dizer que a área urbana e rural são interdependentes? Então, o que significa eu dizer que elas dependem uma da outra? Vocês vão escrever. Por que elas dependem uma da outra? 2. Quais são os setores da economia? Nós falamos lá os 3 setores. Então, vocês vão escrever o nome dos 3 setores. 3, vocês vão relacionar. Então, no 3 já está lá o nome dos setores. E aí vocês vão relacionar. O setor primário, o que ele faz parte? É o setor secundário, o setor terciário. Daí vocês vão relacionar, certo? O que significa a sigla CLT, que nós já falamos agora? O trabalho pode ser classificado como assalariado, temporário, meeiro e arrendatário. Aí vocês vão explicar o que é assalariado, o que é temporário, o que é meeiro e o que é arrendatário. E o exercício 6, vocês vão marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, leia com bastante atenção. O que for verdadeiro vai colocar V e o que for falso vai colocar F. Certo? Agora, pessoal, nós vamos lá para espanhol. Então, nós temos lá a atividade 1 de espanhol. Vocês têm aí um vocabulário. Então, nós vamos traduzir o vocabulário. Então, olha lá. Enero significa janeiro. Reyes significa reis. Noche significa noite. Los niños significa as crianças. Dejan significa deixam. Sapatos significa sapatos. Regalos significa presentes. Fiesta significa festa. Calles significa ruas. Sus significa seus. Personas, pessoas. Van, vão. Verlos significa vê-los. E nuestro significa nosso. Nuestro, nosso. Então, vamos lá? Repitam comigo. Então, eu vou falar em espanhol e a tradução em português. Vamos lá? Enero, janeiro. Noche, noite. Dejan, deixam. Regalos, presentes. Calles, ruas. Personas, pessoas. Verlos, vê-los. Reyes, reis. Los niños, as crianças. Sapatos, sapatos. Fiesta, festa. Sus, seus. Van, vão. E nuestro, nosso. Certo? Então, essa é a atividade 1, pessoal. A atividade 2 de espanhol. Vocês têm aí um texto. Então, tá lá. Reyes Magos. El 6 de enero es el día de los Santos Reyes Magos. La noche del 5 de enero, los niños dejan sus zapatos para que quando pasen durante la noche, los Reyes Magos dejen allí los regalos. Es una fiesta popular en España. Los reyes desfilan por las calles de Madrid con sus cortejos y las personas con sus niños van a verlos pasar, como en nuestro carnaval. Então, aqui nós estamos falando sobre uma festa bem popular na Espanha que se chama Reis Magos, tá? O que são os Reis Magos? Lá, quando a gente ouve a história do nascimento de Jesus, nós vemos sobre os reis que visitaram Jesus, né? Que levaram presentes, os 3 reis. Esses são os Reis Magos aí. Então, tá lá. No dia 6 de janeiro, é o dia de Santos Reis Magos. Na noite de 5 de janeiro, as crianças deixam os seus sapatos para que, quando passem durante a noite, os Reis Magos deixem ali os seus presentes. É uma festa popular na Espanha. Os reis, eles desfilam pelas ruas de Madrid, que é a capital da Espanha, com seus cortejos, né? Com todas as pessoas que estão acompanhando. E as pessoas com suas crianças vão vê-los passar, como no nosso carnaval. Então, aqui no nosso carnaval, aqui no Brasil,
tem um desfile e todos vão ver o desfile, certo? Assim é a festa dos Reis Magos na Espanha. Então, eles desfilam pelas ruas e as pessoas vão com as crianças para ver eles desfilarem. Então, por isso que fala que é como o nosso carnaval. E olha só que legal, é uma mistura, né, da festa do carnaval com Natal, porque daí, lá na noite do dia 6, então no dia 5, na véspera do dia 6 de janeiro, as crianças deixam os seus sapatos para que eles deixem os presentes, como se fossem o nosso Papai Noel, vamos dizer assim. Então, é uma mistura de festas, certo? E aí, pessoal, vocês têm algumas perguntas. Então, tá lá, pergunta de número 1. Que dia é el dia de los Reis Magos? Que dia que é o dia dos Reis Magos? Aí tá lá no texto, bem no primeiro parágrafo, olha lá. El 6 de enero es el dia de los Santos Reis Magos. E aí vocês vão fazer. Que hacen los niños en la noche el de 5 de enero? O que fazem as crianças na noite do dia 5 de janeiro? Então tá lá, ó. La noche de 5 de enero, los niños dejan sus zapatos. E aí vocês vão copiar. 3. Los Reis Magos es uma festa popular em Espanha. Aí vocês vão colocar sim ou no. E vão tirar do texto onde comprova a sua resposta. Se for sim e se for não. Tá? 4. Por donde desfilam los Reis Magos? Aí você vai lá no texto. Então tá lá, ó. Los Reis desfilam por las calles de Madrid com seus cortejos. Então aí tá escrito. E 5, que hacen las personas com sus niños. Então, lá, las personas com sus niños vão a verlos passar como em nuestro carnaval. Certo, pessoal? Então, pessoal, presta bastante atenção. Para responder o texto em espanhol, vocês não vão precisar inventar palavras, vocês vão tirar do próprio texto. Então, a professora acabou aí até de passar as respostas para vocês, ficou bem fácil, né? Então, vocês vão tirar, vocês vão reescrever trechos do próprio texto para dar as respostas, certo? Então, relembrando, coloquem nome na atividade 1 e 2 de geografia e de espanhol, não se esqueçam disso, tá? Antes de começar a resolver qualquer coisa, coloquem o nome de vocês, certo? E também letra legível, vamos caprichar na letra, tá, pessoal? A professora vem pedindo isso todos os dias e vou continuar pedindo, tá? Caprichem na letra, não façam nada correndo, faça com muito capricho e muita atenção. Certo, pessoal? Então, beijos e até amanhã, tá? Nosso último dia aí da semana, na nossa última atividade avaliativa da semana, ok? Beijos para vocês e até amanhã, na próxima aula, na nossa próxima aula, tá? Beijos!